Câncer de pele é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. A dermatologista doutora Leandra Ferreira Marques destaca a importância do diagnóstico precoce da doença. No segundo bloco, o ortopedista Dr. Kilder Cristófoli vai falar sobre os avanços nos tratamentos para as lesões no ombro. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá! O São Lucas 24 horas traz um alerta importante sobre uma das doenças mais frequentes no Brasil, o câncer de pele. A exposição excessiva ao sol, a falta de proteção adequada e até mesmo a desatenção aos sinais do corpo podem aumentar os riscos da doença. E para falar sobre prevenção, sinais de alerta e os tratamentos disponíveis, vamos conversar com a médica dermatologista do São Lucas Hospital Center, doutora Leandra Ferreira Marques. Olá, doutora, é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Prazer também. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre uma doença que merece uma atenção da nossa população, que é o câncer de pele. E eu gostaria que a doutora começasse explicando justamente, doutora, o que é esse tipo de câncer, então, o que ele caracteriza, explica um pouquinho para nós. O câncer de pele é uma patologia silenciosa. Então, a maioria das pessoas não sabe que está tendo um câncer de pele, porque na maioria dos casos ele não dói, ele não dá um sintoma específico. Mas é aquela manchinha de pele que se modificou. Então, ela pode alterar a cor, ela pode começar a coçar, ou então é uma feridinha que nunca cicatriza, que sempre forma uma casquinha, tá meses ali, não ficou a pele normal ainda. Então, quando tiver esses pontos de alerta, é importante ir ao dermatologista para verificar se aquilo é, de fato, um câncer de pele. E na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico através do dermatoscópio, que é uma lupa que aumenta muitíssimas vezes ali, e a gente consegue enxergar, então, algumas estruturas que nos levam a pensar na possibilidade de um câncer de pele. Doutora, quando a gente fala sobre câncer, é uma doença que acho que todo mundo já ouviu falar, entende, mas no caso do câncer de pele em si, ele diferencia por conta de ser apenas na estrutura da pele, ou ele também pode passar dessa barreira e afetar os outros órgãos? Como que funciona também essa questão do câncer, mas nesse caso na pele? Existem vários tipos de câncer de pele, então dependendo do tipo, o comportamento dele vai ser diferente. Todos eles se originam de estruturas da pele, por isso que é o câncer de pele, né? Sim. Assim como o câncer de pulmão se origina, né, de estruturas alveolares, né, outras estruturas pulmonares. Então a gente tem basicamente dois tipos. Tem o tipo melanoma, que se origina nas células que produzem pigmento, que são chamadas de melanócitos. E o melanoma, ele pode começar na pele, ou ele pode começar em outras estruturas do nosso corpo que tem melanina, como por exemplo a íris do nosso olho, nas meninges do nosso cérebro, que são membranas que envolvem o cérebro, a gente tem melanócito lá, então pode começar lá. Existem outras estruturas também, mas o mais comum é começar na pele. Por quê? Porque é na pele que tem o maior trauma da radiação solar. O melanoma é o tipo, eu brinco até com os meus alunos, que é o tipo de câncer mais perigoso, não da dermatologia, mas da medicina toda, porque ele invade muito rápido. Então, esse tipo pode sair da pele, pode ter começado na pele, mas fazer focos à distância, metástase, em osso, pulmão, cérebro, qualquer outro local, e pode também fazer metástase cutânea, né? Pode se estender na pele. Sim. E existem os tipos não melanoma, que aí tem dois, que é o basocelular e o espinocelular, que também se originam de estruturas da pele, mas eles têm uma tendência a não invadir tanto outros tecidos. Então eles ficam na pele. E aí o risco, principalmente do basocelular, que é maligno, mas é o menos agressivo deles, é fazer a lesão ir ficando maior. E quando a gente vai operar, a gente tem que excisar, tirar uma parte muito grande. Então se a gente for pensar que vai tirar um pedacinho da barriga, pedacinho de pele assim na barriga talvez não seja nada, inclusive dependendo do tamanho da barriga. Mas aqui, por exemplo, é muito, ele pode invadir o globo ocular, se for no cantinho do lábio, a gente na hora da cirurgia vai modificar a estrutura funcional do lábio. Então, por isso que é muito importante em qualquer um desses três tipos, né, desses dois grupos, mas desses três tipos, a gente fazer o diagnóstico bem precoce, para evitar que a gente tenha trauma cirúrgico muito grande, que a gente tenha, né, consequências posteriores para o paciente. A doutora falou agora sobre essa questão da localização. Existem partes que são mais comuns, então, no corpo, doutora, que são frequentes de se observar essa questão do câncer? Geralmente são áreas fotoexpostas, então são aquelas regiões do corpo onde a gente pega mais sol durante a vida. Certo. Rosto, pescoço, colo, dorso das mãos. Nuca, orelha também, né? Couro cabeludo, para quem não tem cabelo, também é uma região bem comum. Pode ter câncer de pele causado pelo sol em local que não pega quase sol?
por exemplo, na região genital, seio, na mulher, locais, né, assim, geralmente mais protegidos, pode. Porque o trauma que o sol faz na nossa pele, ele tem algumas coisas que são locais, como bronzeamento, por isso que a gente fica com marquinha, mas tem outros estímulos que são sistêmicos, que é como se todas as células do nosso corpo se comunicassem. Então, o trauma que eu faço aqui vai refletir lá na pele da nádega, por exemplo, que é fotoprotegida. Olha Então, a gente só. pode sim ter câncer de pele causado pelo sol em área fotoprotegida. E agora falando um pouquinho sobre essa questão das causas, doutora. Então, o sol, a radiação solar, é a principal causa de câncer de pele, mas existem outros fatores também? A doutora poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? O sol é o fator que a gente pode mudar, né? Existem aqueles fatores imutáveis e os fatores que a gente pode modelar. Então, a gente pode usar roupa para se proteger do sol, fotoprotetor e outras medidas de fotoproteção. E sim, ele é o grande causador dos 3 tipos, né, que a gente fala aqui que são os mais comuns. Existem aqueles fatores genéticos que a gente não pode mudar. Por exemplo, tom de pele. Quem é mais claro, quem produz menos melanina, né, ou tem uma sensibilidade maior ao sol, vai ter mais risco de ter câncer de pele do que aquela pessoa que bronzeia melhor, tá? Isso a gente caracteriza na dermatologia como fototipo. Então, tem os fototipos baixos, que são aquelas pessoas clarinhas, e os fototipos mais altos, são aquelas pessoas com a pele mais morena. No meio do caminho, a gente tem muita coisa, né? Porque nós somos muito miscigenados. Ainda mais aqui no Brasil, exatamente. justamente. Então, né? é difícil a gente classificar isso. A gente falava muito que tinha a ver, falava não, ainda se fala, né? Que tem a ver com o fenótipo, com a cor do cabelo e a cor dos olhos. Então, quanto mais claro, cor de cabelo e olho, teoricamente mais clara a pele e maior a sensibilidade ao sol e menor a capacidade de bronzear. Mas isso não é bem verdade, porque tem aquela pessoa loira de olho verde que vai bronzear muitíssimo bem, né? Então a gente sempre tem que perguntar, falando assim, né, academicamente, como é que essa pessoa reage ao sol. Pessoas que têm muitas pintas, né? Então é uma outra característica herdada, genética. Quem tem mais de 30 pintinhas no corpo tem que se examinar com mais frequência, tem que fazer um exame mais detalhado, porque tem mais chance de ter câncer de pele. Aquelas pessoas que usam alguma medicação ou que têm alguma condição que diminui a sua imunidade, que usam produtos, né, ou remédios, ou condições imunossupressoras, como transplante de órgãos, algumas doenças genéticas, o HIV que diminui a imunidade, né, ou está passando por uma quimioterapia, por exemplo, essas pessoas estão mais sujeitas também ao câncer de pele nesse período de imunossupressão. Pessoas que trabalham ao ar livre, né? Então, o vendedor da rua, o caminhoneiro, o motorista, o frentista do posto de gasolina, o pessoal que coleta o lixo, todos esses estão mais expostos. E falando um pouquinho, doutora, sobre essa questão, então, do tipo de pessoa, e ela pode acontecer ao longo da vida toda, tem uma faixa ali que acontece mais, adulto, criança, idoso, como que funciona também essa divisão do câncer de pele? A gente pode sim ter câncer de pele na infância, não é Certo. comum. Até porque, como eu falei, a maior causa do câncer de pele é o sol. E tem que ser esse sol acumulado durante a vida. Então, a faixa etária mais comum é a partir dos 45, 50 anos que a gente começa a ter mais chance. Inclusive, tem algumas estatísticas que dizem que mais de 50% da população branca, da população de pele mais clara, mais sensível ao sol, vai ter pelo menos um câncer de pele ou uma lesão pré-maligna depois dos seus 50 anos. Com a cultura de fotoproteção que a gente tem hoje, né? Que está melhorando, graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm mais consciência de como se expor ao sol com segurança. E a doutora comentou um pouquinho antes sobre a questão de ser maligno, benigno. A doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre isso e até mesmo essa questão de um ponto de câncer, como que é? Então, é uma lesãozinha que a gente considera um câncer de pele ou tem várias lesões? Como que funciona essa distribuição também? Câncer, quando a gente fala a palavra câncer, é maligno. Não existe câncer de pele benigno. Certo. Existem lesões benignas, que são outras, que nem mencionei aqui quais são. Mas existe, dentro dos tipos de câncer de pele malignos, existem os mais agressivos, Certo. que podem dar metástase, que vão fazer uma invasão local maior, Como a e doutora aqueles disse, que são pouco agressivos, que eu não vou precisar fazer uma quimioterapia, uma rádio depois, que eu vou operar, resolver e a pessoa está curada daquele câncer, tá? Certo. Mas sempre é
maligno. Sempre Entendi. precisa de atenção e tratamento. E falando sobre essa questão, então, das distribuições, o paciente percebeu como que ele começa geralmente? A doutora comentou sobre a questão da coloração, do aspecto, mas de modo geral, assim, no dia a dia a pessoa tinha uma pintinha e ela foi mudando, como que isso também, na prática mesmo que você pode perceber, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente demora, como a doutora disse, por ser silencioso, a notar que algo está diferente. Como a gente não consegue se examinar sempre, e ainda assim, quem vive com alguém, mãe, pai, um cônjuge, consegue pedir para outra pessoa olhar e muitas vezes, na maioria das vezes, é o familiar que observou aquela pintinha nas costas, a tua tá diferente, cresceu. De um verão para o outro, eu notei que aquela pintinha aumentou. Mas, como a gente não tem essa possibilidade para todo mundo, o ideal é que todo mundo se examine uma vez por ano. Então, que vá ao dermatologista uma vez no ano para fazer esse exame geral e conseguir identificar alguma alteração. Mas para a pessoa se examinar em casa, tipo o autoexame da mama, né? Existe o ABCD do melanoma, que é o câncer mais perigoso e é esse que a gente quer, né? Geralmente fazer um rastreio maior. Então, o A é a assimetria. Pintinhas que não são simétricas, que não são bem redondinhas, que elas têm um lado redondinho, outro lado é um rabinho, por exemplo, são assimétricas, têm mais chance de malignizar com o tempo. O B do ABCD é bordos. Pintinhas que são muito recortadas, parecendo um mapa, tem mais chance de malignizar do que aquelas que são bem redondinhas. O C é cor. Pintinhas que têm mais de uma cor na mesma pintinha, vermelho, marrom claro, marrom escuro, preto, cinza, tem mais chance de malignizar do que aquela que é toda da mesma corzinha. O D é diâmetro. Pintinhas maiores do que 0,6 milímetros, né, começa a ficar mais técnico assim. Pintinhas maiores do que 0,6 milímetros têm mais chance de malignizar. E o E é evolução, que eu acho que é o mais fácil do paciente perceber, que é se aquela pintinha mudou. Ela mudou de cor de um mês para o outro, ela cresceu, ela dobrou de tamanho, ela começou a dar algum sintoma, uma coceira, sangrou, ou até mesmo pintinhas que desapareceram. Aquela pintinha era desse tamanho e agora ela tá com uma partezinha branca na volta e ela ficou menorzinha. Também é um sinal que deve ser examinado. Que ela alterou, ela mudou e alguma coisa aconteceu. Se mudou, tem que ser também. visto. E pintas novas, porque a gente pode ter aparecimento de pintinhas novas ao longo da vida. Então, toda pintinha nova tem que ser examinada. Também tem que ser levada em consideração. E o número que a doutora falou são 30 pintinhas ao longo do corpo todo. 30 é um número cabalístico para a gente ter uma atenção maior. Não significa que quem tem 29 então não mereça essa atenção. Né? Ou 31 já está, né, lá pro outro lado. Não, é que 30 é um número, um marcador. Médio. Até para fazer um exame que a gente chama de mapeamento corporal, que é a dermatoscopia, esse exame que a gente faz na lupa, mas com o mapeamento corporal. Você tira foto da pessoa de corpo todo e faz acompanhamento anual ou semestral das costas, do peito, tudo para poder fazer um acompanhamento um pouquinho mais preciso. Olha que interessante, isso é algo curioso mesmo. E doutora, falando sobre a questão, então, percebeu essa alteração, foi ao dermatologista, então como é feita essa avaliação dentro do consultório e até então depois nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos para as tomadas de decisão do que é aquele tratamento para cada paciente. E eu acho que uma outra curiosidade também, a doutora comentou sobre os pacientes, então vai desde o homem e da mulher, as chances são as mesmas de ter o câncer de pele, certo? Não tem diferenciação de ter mais para um ou para outro. A gente tem uma proporção ainda no Brasil do câncer de pele não melanoma, que é o menos perigoso, ser mais frequente em homens. Mas porque a gente tem historicamente uma exposição maior da população masculina ao sol, né? Historicamente as mulheres sempre ficaram mais em casa, se expondo menos ao sol e os homens mais tempo expostos. Então tem a ver com essa questão histórica de trabalho, de profissão, né? Mas não necessariamente relacionado ao sexo. Entendi. E agora falando um pouquinho sobre esse diagnóstico de fato no consultório, a doutora poderia explicar um pouquinho mais? É necessário biópsia, então, doutora, para constatar o câncer? Como que é feito isso? A gente suspeita, existe uma suspeita clínica e para olhos bem treinados, essa suspeita clínica é muito forte. Sim. Quando a gente olha com a lupa, né, bate o olho ali e enxerga algumas características para fazer o diagnóstico. No momento que a gente suspeita, é de fato enviado para a cirurgia e se retira ou a peça inteira ou a lesão inteira, quando permite, né, por tamanho, por localização do corpo, ou quando não tem essa possibilidade de tirar a lesão inteira, a gente tira um pedacinho e tanto a peça inteira como um pedacinho vai para análise para fazer o exame anatomopatológico, né, que vai ser olhado as camadas e as características desse tecido para saber se tem lá chance de ser um câncer de pele ou não. Aí vem o laudo do patologista
com aquele nome, né, de se é ou não um câncer de pele e qual é o nome dentro desses 3 que eu falei, né, um quarto, quinto mais raro, vai estar descrito ali no exame. Aquilo ali é um documento, o paciente tem que guardar aquilo. E aí, dependendo das características desse câncer de pele que vem ali, a gente pode seguir para próximas abordagens. Ah, não foi tirado tudo, foi tirado só um pedacinho, então eu vou ter que abordar de novo cirurgicamente esse paciente para tirar todo o resto que faltou. Ou é muito invasivo, eu vou precisar de outros procedimentos, então esse paciente vai ser encaminhado para radioterapia, ou vai ser encaminhado para uma ampliação de margem, enfim. Aí tem, né, os próximos caminhos cirúrgicos para resolver. Geralmente se resolve de maneira cirúrgica câncer de pele. A gente tenta resolver de maneira cirúrgica porque é a primeira linha de tratamento, é a melhor linha de tratamento para fazer aquele paciente ficar livre de doença. Essa era justamente a próxima dúvida, se o paciente necessitaria de, então, de uma quimioterapia, radioterapia, mas tudo também varia do caso, da necessidade desse paciente. Isso. E acho que outra dúvida, doutora, recorrente é a questão de, tive câncer de pele uma vez, posso ter de novo? Vou ter de novo? Como que funciona esse depois? Porque a partir do momento que você recebe um diagnóstico, já liga aquele alerta, aquele medo, de fato, aquela angústia do o que vai acontecer depois também. Uhum. O paciente que já teve um câncer de pele, ele tem mais chance de ter outro. Porque ele já teve, durante a vida, radiação solar suficiente, ou outros critérios, né, outros fatores suficientes para causar uma lesão. Então, ele tem sim chance de ter outras lesões em outros locais da pele, ou até mesmo próximo, enfim. E nesse caso, as abordagens mudam, doutora? Se acaso esse paciente já teve uma vez, vocês procuram outro tipo de tratamento ou mantém essa questão do cirúrgico? Vai depender do tipo de câncer de pele e do local, né? Mas na maioria dos casos, tanto melanoma como carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, a primeira abordagem, se pode ser, é cirúrgica. E nesse caso, quando nós falamos sobre abordagem cirúrgica, como que é feito esse procedimento, doutora? Porque quando a gente fala sobre cirurgia, de fato, imagina assim, um procedimento de grande porte. Como que é um procedimento tranquilo? Como que esse paciente vai, então, ser abordado? Na grande maioria dos casos, esse paciente vai para fazer cirurgia, ele vai, aqui, por exemplo, no São Lucas, ele vai internar no hospital dia, vai fazer o seu procedimento e vai receber alta no mesmo dia, vai cuidar dessa cicatriz, vai cuidar dessa ferida operatória em casa, tá? Não precisa ficar internado, na maioria das vezes a gente não precisa envolver UTI, porque são cirurgias locais, inclusive o paciente não recebe anestesia geral, ele recebe uma anestesia local, para a gente operar, ficar conversando conosco durante o procedimento, né? Raras vezes a gente cede ao paciente quando é em alguma localização mais delicada na face, principalmente, ou quando a gente já suspeita que vai ter que abrir mais tecidos, invadir mais tecidos. Entendi. Mas se não é anestesia local, o paciente entra, opera, sai, vai para casa cuidar do seu curativo, volta para tirar os pontos e ele vai ficar em acompanhamento. O paciente que teve um câncer de pele ou uma lesão pré-maligna, ele não recebe alta. Ele continua sendo, né, sempre examinado pelo seu dermatologista, ele precisa desse acompanhamento, exatamente porque a chance dele ter outro é grande. E doutora, falando sobre o que pode acontecer caso esse paciente não trate esse câncer, caso esse câncer vai aumentando também, né, progressivamente, conforme a doutora explicou, o que pode acontecer com esse paciente no caso do mais grave, e esse outro que não é tão grave, digamos assim? Algumas complicações, assim, mais tranquilas. Essa lesão, ela pode ulcerar, ela pode virar uma ferida e aí causar sintomas, né, desagradáveis para esse paciente, ser uma porta de entrada para infecções. Dependendo do local, pode afetar funcionalmente. Então, quando é muito pertinho da boca, dói para comer, para se alimentar, para mastigar, para falar. Às vezes, quando é perto do olho, obstrui um pouco, né, a visão, então dói para piscar. Pacientes que tem lesões metastáticas, então a gente pode ter metástase para outros órgãos, e aí o quadro todo fica muito mais complexo, aí o dermatologista não trata mais sozinho, a gente precisa de uma equipe com oncologistas, com outros cirurgiões, né, então daí já vira realmente um caso muito complexo, com uma possibilidade de sobrevida ruim. Então por isso que é importante a gente fazer sempre a abordagem bem inicial. Mas é um paciente que a gente tem que segurar na mãozinha e ficar com ele pro resto da vida dele. É parte da família, praticamente. Exato, a gente casa com o paciente. E doutora, falando um pouquinho sobre a questão, então, de prevenção. Como a doutora disse, existe essa parte modificável, que é o que todos nós podemos adotar como estilo de vida e parte da prática de cuidados diários. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso. Nós sabemos que a questão do uso de protetor solar é fundamental, mas eu gostaria que a doutora destacasse, de fato, a importância disso e as maneiras corretas também de usar o protetor solar.
É importante a gente falar disso, porque infelizmente tem muito hater de protetor solar na internet hoje, E né? hoje a gente vê, parece que um aumento disso, falando sobre o uso, né, que não pode usar protetor solar. Eu até recentemente vi uma publicação sobre isso, e isso liga um alerta de fato do quanto a gente está disseminando informações falsas, né, doutora? Exato. E o pessoal faz relações erradas, né? Também assistindo essas baboseiras aí na internet, que o homem das cavernas não morria de câncer de pele e não usava protetor solar. Sim, mas o homem das cavernas morria aos 20 anos. Hoje a nossa população, né, vive até os 80, a média de vida do brasileiro está chegando próximo disso, né? Então a gente tem condições de fazer essa proteção. O protetor solar não é a única maneira de se proteger. Inclusive, ele não é uma maneira de proteção 100%, porque também existe aquela ideia de que passei protetor, estou livre para ir ao sol de qualquer maneira. Não, a gente tem que associar medidas. Certo. Então, usar um protetor solar de fator alto, ou seja, pelo menos um 30, retocar esse protetor 2 vezes no dia, então passar de manhã e meio-dia no inverno, no verão tem que passar 3 vezes, às 4 da tarde tem que passar de novo. Para aquela pessoa que, nesse período, suou, fez alguma atividade física, trocou de roupa, cumprimentou muitas pessoas, esse protetor já foi absorvido, já fez a sua função, precisa retocar de novo. Certo. E a gente tem que associar outras medidas, óculos escuros para proteger a íris, lembrando que a íris pode ser um ponto de câncer de pele também, né, que é o melanoma. Chapéu de aba larga para proteger pontinha de orelha, para proteger nuca. Roupas de manga comprida, sempre que a gente for se expor ao sol. Lembrar de usar protetor em áreas que a gente geralmente não passa, que é pescoço, dorso das mãos, dorso do pé, canela, que fica exposto quando tá de saia, quando tá de bermuda, quando tá de chinelo. Cuidar os piores horários de sol, para que a gente não esteja exposto naqueles piores horários. Então, das 10 da manhã até umas 4, 3 da tarde, não é o melhor horário de fazer atividade física no sol, de levar as crianças para brincar no parque. E lembrar que a partir dos 6 meses de idade pode usar protetor solar e deve usar protetor solar. Inclusive tem algumas formulações já agora de protetor que são um pouquinho diferentes, um pouco menos aderentes, que pode começar a usar aos 3 meses de idade já. Só que são formulações específicas para os protetores solares gerais, né? 6 meses de idade já pode começar a usar. Que essa era uma dúvida também, justamente, quando a doutora disse que é o acúmulo, né, da radiação ao longo dos anos, então desde o bebezinho a gente já começa esse cuidado com as crianças. Doutora, aqui na nossa região a gente tem muito essa questão da agricultura, que também é um fator que eu acredito que é importante a gente destacar sobre esse cuidado do trabalhador do campo, que também tem que lembrar, né, desse cuidado da proteção solar. A doutora poderia comentar um pouquinho sobre isso também? Não só do agricultor, como a doutora disse, outras profissões que, de modo geral, merecem esse cuidado. Exato. Eu tenho muitos pacientes que são do campo e pacientes até mais velhos, e é muito difícil a gente mudar a cultura do protetor, até porque para eles é difícil. O protetor solar, na maioria das vezes, é mais melequento, gruda sujeira, gruda poeira, não lembra de retocar o protetor, então, né, é difícil entrar na rotina. Quando a gente não consegue que a pessoa use protetor solar, pelo menos tentar essas outras medidas, né? Certo. Então, eu vou precisar ir para a lavoura, tentar ir depois das 16 horas. Muita gente colhe à noite, né? O pessoal faz esse serviço assim à noite. Ou usar a manga comprida, ter o hábito do chapéu, porque isso vai fazer uma proteção já melhor do que não usar nada. Né? Então, a gente, quando não dá para, às vezes, dar murro em ponta de faca, né? A gente tem que tentar outras alternativas, mas o protetor, ele é excelente. E eu sempre também tento fazer uma abordagem que, se não vai usar o protetor para se prevenir do câncer de pele, que é o desfecho grave de não usar protetor solar, que pense que vai envelhecer mais rápido. Porque o protetor solar também é uma antidade, ele também é um anti-ruga, ele também vai fazer com que a nossa pele tenha uma qualidade melhor ao longo do tempo. Então ele faz parte de qualquer tratamento estético, né? Entrando no mundo da dermatologia estética, ele também faz parte desse arsenal. Ele é importante para as duas coisas. E aí agora, entrando justamente nessa parte do acompanhamento com o dermatologista, doutora, assim como as demais áreas da medicina, é fundamental para esse cuidado, né? Estamos falando ali da questão do câncer de pele, mas para o envelhecimento saudável também. E a doutora poderia comentar sobre a importância, então, e também dessa adaptação, porque muitas vezes a gente imagina o dermatologista como algo muito fora da realidade, mas essa consulta, essa avaliação vai fazer com que você tenha a personalização também do seu tratamento, certo? Eu acho que tem que entrar como uma rotina, algo mais comum. Nós, mulheres, vamos ao ginecologista pelo menos uma vez no ano, né? E isso já está sacramentado, né, na nossa cultura.
Então, no dermato também deveria ser assim. Então, todo mundo deveria ir no dermato uma vez no ano para fazer esse rastreio, né? Olhar o corpo inteiro, tirar as dúvidas, fazer as suas orientações de skincare. Quem deve fazer a orientação é o dermato, não é o TikTok. Muito importante. Para fazer essa adequação, de repente a pessoa nunca usou protetor solar porque está habituada a usar um protetor mais denso, um protetor branco. Aquele de piscina que a gente conhece, Mas né? Que é o da praia. outras opções, existem tantas opções no mercado hoje e o profissional dermatologista vai saber indicar o protetor solar melhor para aquele tipo de pele, para aquele tipo de rotina. Então vale muito a pena esse acompanhamento para desfazer mitos, né, para fazer um acompanhamento realmente certinho, científico, sem riscos. Doutora, para a gente encerrar nossa conversa, que acredito que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas, gostaria que a doutora, então, reforçasse, deixasse essa mensagem para a nossa população sobre os cuidados com a nossa pele para evitar novamente um câncer e até mesmo os cuidados de modo geral. Por favor, doutora. Protetor solar precisa ser usado sempre, desde os 6 meses de idade. É uma rotina que a gente tem que incluir nas crianças. Hoje a gente já vê os jovens usando mais protetor solar, tendo menos preconceito com protetor solar. Então a gente tem que cultivar. Isso é algo bom que está sendo cultivado lá atrás. E a questão dos outros cuidados, né, também tem que ser inserida na rotina. E para aquela pessoa que não consegue sair do sol, aquela pessoa que realmente necessita estar exposta ao sol por causa do seu trabalho, é importante que ela faça essas adequações e que ela se examine, receba orientação do profissional. De repente, esse profissional vai ver, não tem nada de perigoso ali e vai fazer orientações dali para frente. Ou já vai detectar alguma coisa que pode ser prevenida, né? Uma complicação maior lá na frente. Então, prevenir é sempre melhor e o protetor solar é prevenção. Existem agora, né, um último pontinho, protetores solares que já atuam em tratamento. Mas esses devem ser indicados com receita médica. Então é muito importante todo esse acompanhamento. Doutora, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os avanços nos tratamentos para lesões no ombro. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. A ortopedia conta com tecnologias cada vez mais modernas, procedimentos menos invasivos e tratamentos personalizados que vêm transformando a recuperação de pacientes com lesões no ombro. E para falar sobre os avanços da especialidade, vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Kilder Cristófoli. Olá, doutor, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, obrigado, Gabi. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os avanços nos tratamentos das lesões de ombro. Mas antes eu gostaria que o doutor explicasse pra gente, então, o porquê o ombro é uma parte tão complexa e que geram tantas lesões, doutor. Sim, vamos lá. Eu costumo falar que o ombro, ele realmente é essa máquina que é o reloginho, né? Então as peças, elas têm que se encaixar tudo perfeito para que o movimento ocorra e isso gere o menos atrito possível, né? E com isso, menos dor, né? Então, quando uma dessas pecinhas não se encaixa direito, a gente começa a ter algumas doenças do ombro, né? Então, assim, o problema é que a gente tem muita peça, né? Então, a estrutura do ombro, conforme ela tem uma amplitude muito grande, exige uma estabilidade muito grande. E é o problema do ombro. O ombro não é tão estável igual as outras articulações, como quadril e joelho. Então, o encaixe dessas peças pode sofrer ao longo do tempo um desarranjo e deflagrar alguns processos aí patológicos do ombro. E o doutor poderia falar um pouquinho, citar algumas dessas, então, doenças que podem citar também pra gente, doutor? Quando a gente fala de ombro, a primeira coisa, a gente precisa realmente de uma consulta, a história bem feita do paciente, né? Mas a gente costuma dividir por etapas e montar ali um mapa mental, né? Então a gente tem desde os pacientes mais novos, pacientes com esporte de impacto, né? Um esporte de repetição, os trabalhadores, então ergonomia de trabalho, e até os mais idosos, da melhor idade, né? Então as doenças do ombro, elas obedecem a algumas faixas etárias. Com certeza, acho que a doença mais comum que a gente tem ali no ombro são as lesões dos tendões. Então, os tendões são algumas partes desse reloginho ali que sofre muito,
né? Então a gente, ao longo da vida, isso começa com uma fase inflamatória, tendinite, a bursite, isso ao longo de algum tempo, meses e anos, evolui para algumas lesões maiores, são as lesões parciais do manguito, até chegar num quadro de uma ruptura do tendão, geralmente no paciente mais velho. Então a gente pega a tendinite bursite no paciente mais novo, paciente meia idade já começa a ter alguns problemas de ter uma lesão parcial, e aí no mais velho ele já rompeu, né? E essa, de fato, é outra pergunta, doutor. O paciente pode viver muitas vezes por anos com dores. O que esse não tratamento, né, a falta de tratamento pode levar, então, o paciente? Então, começou ali com algo mais simples e pode evoluir para algo mais grave, então, doutor? Sim, com certeza, né? A nossa população, ela vive um negócio de você meio que empurrar com a barriga, né? Então, tá doendo um pouco, dá para aguentar. Eu vou levando, depois eu olho, né? Quando a gente está falando ali de ortopedia, e principalmente no ombro, a dor, ela pode ser uma coisa não tão expressiva e o problema ser grave. Então, não é uma ciência muito exata. Se tem muita dor, é muito grave. Se tem menos dor, é mais tranquilo, dá para esperar. Então, não funciona assim. Então, o grande problema para a gente é realmente o paciente que posterga. Por quê? Às vezes você tem um quadro inicial e que aquela dor de tanto o paciente conviver com ela, já passou muito tempo, a dor meio que não mudou, geralmente ele é pressionado por alguém, às vezes o homem ele é um pouco mais relaxado, a mulher pega, não, já não aguento mais você falar dessa dor dormindo, leva ele e isso já passou muito tempo, passa da fase de tratamento, né? Então, a dor, eu falo que ela é também um alarme, né? Ela é um sinal de alarme. Ela não fala se o problema é grave ou não, né? Mas ela está acendendo uma luz ali para a gente prestar atenção. Quanto antes você for procurar uma ajuda, saber o que é, mais fácil é para a gente e, consequentemente, o seu tratamento tende a ser mais simples, né? E, doutora, além da dor, quais seriam os outros sinais também de que algo está errado na questão do ombro? Tá, vamos lá. Também, de novo, a gente vai abrir esse mapinha mental nosso, né? Então, uma dor que não passa durante 3 semanas. Então, ela veio, continua, já passou de 3 semanas. Ou seja, uma dor crônica que está ali, poxa, não melhorou sozinho. Então, primeiro sinal de alarme. Segundo sinal, se você fez um movimento e doeu, sentiu um estalo seguido de dor, né? Então, já é alguma coisa que você fala, poxa, alguma coisa machucou, alguma pecinha saiu do lugar, né? Ou até se você caiu, bateu, fez ali até uma deformidade, tem um aspecto diferente, também é um sinal de você correr atrás de um médico. Ou o principal de todos, resumindo, se a dor te limita em alguma função, sinal que alguma coisa está errada. Também. Né? O doutor comentou sobre essa questão de muitas vezes a população no geral ir arrastando, e tem também a relação com a automedicação, que acho que é outro grande cuidado que a gente deve ter quando se fala sobre essa questão da ortopedia no geral, né? Então vai tomando ali um anti-inflamatório, um analgésico, como que funciona também essa questão que vai mascarando um problema muitas vezes mais grave, certo? Sim. Todo paciente tem a sua farmacinha, né? Isso, então, a gavetinha lá de casa. Eu também tenho minha farmacinha em casa, né? Então todo mundo tem, né? A farmacinha, ela ajuda, né? No caso emergencial, tá com muita dor. O problema é que quando isso se torna uma rotina, você tá vendo que você tomou uma vez o remédio, ele aliviou, no outro dia voltou, toma de novo. Aliviou, voltou, toma de novo. É uma coisa que não está melhorando com a automedicação, né? Os pacientes, eles têm a mania realmente de se automedicar e até se autodiagnosticar. Já chegou, doutor, eu tô com isso mesmo. Eu tenho isso aqui, né? Então eu já tô tomando isso aqui e não melhorou, o que você vai fazer, né? Então, assim, essa cultura, ela dificulta um pouco pra gente, porque justamente ela posterga muito o tempo de diagnóstico. Porque qualquer anti-inflamatório e analgésico, né, na maioria dos casos, vai ajudar na dor. Mas como a gente falou, a dor é o alarme. É a mesma coisa que você tocou um alarme de incêndio, você vai desliga o alarme, mas você não vai ver o que está pegando fogo. Certo. Né? Então é bem essa lógica. A farmácia pode ajudar, mas ela pode te prejudicar muito a longo prazo. Doutor, além dessa questão dos medicamentos, nós temos também, então, as doenças de fato. Então, o que seria esse incêndio ali que está causando a dor? Gostaria que o doutor citasse as principais hoje, para a gente falar um pouquinho
sobre os tratamentos, os avanços nos tratamentos, que é o tema da nossa conversa também. Vamos lá, o feijão com arroz do ombro, a gente já tinha comentado, Isso. que é a questão do manguito rotador, Isso. né? O manguito rotador é um conjunto de alguns músculos, né, e tendões, que grudam e fazem os movimentos do ombro, né? São as cordinhas que estão puxando aquele ombro para cima, né? Então, isso pode sofrer um desgaste e ter uma lesão, uma inflamação ou uma lesão que precisa de um procedimento cirúrgico. Outra coisa muito comum aí, até nos pacientes um pouco mais jovens, né, é a questão da instabilidade, é a tal da luxação. Tá? Então, a luxação, para o pessoal de casa, não é a batida. A batida, só foi uma luxação. Não é isso, né? Essa seria uma contusão. A luxação é um desencaixe da articulação. Então, o osso deveria estar encaixado no seu lugar, ele sofre um trauma, né? Um movimento que ele desencaixa. Então, o ombro é a articulação que mais desencaixa no nosso corpo, né? E a faixa etária típica ali é o paciente jovem. Por conta da questão de esporte, ou da própria anatomia, doutor, o que seria essa justificativa? A anatomia é um fator muito importante para a gente no ombro, porque o ombro ele tem um movimento muito grande e pouca estabilidade, porque o encaixe dele não é tão bom. O que acaba segurando, de novo, são esses tendões do manguito, né? A cápsula da articulação. Então, tudo isso faz um invólucro ali que mantém a estabilidade do ombro. Quando você tem um movimento anômalo, aquilo ali vai forçar e vai sair do lugar, né? E o típico realmente é o paciente do trauma. Quando a gente pensa em trauma, a gente está pensando em uma população mais nova. É o trauma de bicicleta, hoje em dia é o trauma de luta, né? O idoso também tem os traumas de queda, mas ele faz mais fraturas do que a própria luxação. Mas no jovem é muito comum da gente ter esses traumas de luxação. Outras coisas que acabam aparecendo bastante em consultório e teve um aumento muito grande aí nos últimos anos, aí eu digo, né? Que são algumas doenças que eu falo que é o ombro doloroso, que é a capsulite adesiva, né, que é o ombro congelado, né, ou a tendinite calcária. Isso aí ele tem muita relação também com fatores genéticos e até fatores como comorbidades do paciente. Então, pouca gente sabe, mas, por exemplo, diabético. Diabético tem 5 vezes mais chance de ter um ombro congelado, que é um ombro que dói muito e limita os movimentos. É uma doença bem conhecida e específica. Uma das primeiras perguntas a gente fala, você é diabético? Você tem hipertireoidismo? Como está a questão de sedentarismo, né? Então a gente vê que os aspectos de vida, outras doenças metabólicas também afetam essa articulação do ombro ali, né? E as questões esportivas. Hoje em dia, né, o esporte está super em alta, que bom, ótimo, né? A gente vive essa onda do wellness aí, a musculação, o crossfit, a alta performance, bicicleta, triatlo, todas essas doenças, elas têm algumas repercussões no ombro, né? Seja por posições ou seja por microtraumas de repetição, né? E aí essas estruturas vão sofrer. Então, cada esportezinho a gente tem acende uma luzinha pra gente pensar em um diagnóstico diferente. Muitas vezes nós associamos a questão dos esportes também, muitas vezes a parte inferior é o joelho, vai fazer a corrida, então é o joelho que vai sofrer o maior impacto, o quadril, mas o corpo todo sente, né, doutor? Então, de certa forma, esse cuidado deve ser tomado em todo o aspecto Sim, com certeza, né? O problema do joelho é uma articulação que sofre bastante, tornozelo e quadril, são articulações de impacto, ou seja, elas amortecem o impacto. É um pouco diferente no ombro. O ombro ele tem mais amplitude. Então, pela amplitude, ele paga o preço dele. O joelho não. O joelho não tem tanta amplitude, mas ele tem muito mais impacto. Por isso que o joelho ele sofre mais com artrose, lesões ali meniscais, que são por causa do impacto, e o ombro não tanto. É difícil a gente ter uma artrose mesmo, um desgaste, no paciente um pouco mais novo. A gente pensa em outras doenças. É uma via um pouquinho diferente na hora de pensar. E falando agora, doutor, sobre essa questão dos avanços nos tratamentos, então, das doenças do ombro. Eu gostaria que o doutor falasse sobre o que há de novo, então, nos tratamentos. Hoje nós falamos muito sobre a questão do minimamente invasivo em diversas áreas da medicina. No tratamento de lesões do ombro, doenças do ombro, isso também se aplica? Sim. O ombro, por muito tempo, né, até dentro da ortopedia, a subespecialidade do ombro foi meio que um patinho feio. Certo. Porque ela não evoluía tanto. Os tratamentos que a gente tinha ali na década de 90, ali até os anos 2000, eles eram um pouco antigos até, né? Os materiais eram antigos. Então, ninguém queria muito fazer ombro ali dentro da ortopedia, né? Muita gente fazia ali ombro e joelho, mas o ombro mesmo era difícil, né, de fazer por causa desse atraso, vamos dizer, em materiais e evolução. Porém, aconteceu um boom muito grande na última década
na cirurgia do ombro. E aí surgiu a artroscopia ali na década de 90, começou a se fazer a artroscopia, que é a câmera que você coloca, porque antes as cirurgias eram muito grandes, né? Como tinha muita coisa para arrumar, o corte era muito grande, a recuperação era muito grande. Foi se inventando métodos de fazer aquilo no menor trauma possível. Surgiu a artroscopia. E aí você tinha a artroscopia, mas os materiais não eram tão bons para se usar na artroscopia, os instrumentais. Então foi se evoluindo os instrumentais. Depois evoluiu, viu que o material não aguentava muito tempo, porque aí você tinha uma amplitude muito grande e gastava demais. Então foram evoluindo os materiais. Então a artroscopia, ela puxa um carro, né, muito grande para o ombro. Então hoje em dia a gente tem prótese de ombro muito boa, né, inclusive tão boa quanto prótese de joelho, prótese de quadril, que tem aí, são 50 anos que existem as próteses, né, das outras articulações. O ombro existia, mas não era tão boa, então se evitava meio que fazer, deixava meio que de canto, só em último caso. Hoje não, hoje a gente está fazendo prótese em paciente de 30, 40 anos de idade e, assim, durando muito tempo e devolvendo uma qualidade de vida fenomenal, né? O robô, né? O meio que a gente já tem... temos então também. Já temos, né? Então isso está se desenvolvendo, é um pouquinho diferente o robô do ombro, mas já está em desenvolvimento, já sai. Teve congresso de robótica de ombro no Japão no ano passado, então um monte de técnica nova, um monte de coisa, transferências musculares, jeitos de fazer prótese, já de ter a prótese navegada, que usa também o robô, então ela dá vários parâmetros. Então a gente já sabe, já antes de entrar numa cirurgia, exatamente o tamanho do parafuso que a gente vai usar num paciente, né? O tamanho do implante que a gente vai usar, porque a gente já pediu um exame, olhou, carrega num software, o software interpreta, a gente usa o software durante a cirurgia, se navega por ele, o robô ajuda a fazer certos ângulos que a mão humana não consegue, e o paciente tem uma recuperação excelente, né? Então, é um avanço muito grande aí. E quando se fala dessa questão do ombro em si, é uma parte fundamental, né, doutor? Porque, como o doutor disse, é um quebra-cabeça com muitas peças, então toda essa evolução é essencial. E falando exatamente sobre a questão da artroscopia, eu gostaria que o doutor explicasse o que é isso, doutor. O doutor comentou sobre a questão da câmera, mas o que é esse procedimento? Ele vai tratar o que exatamente? Tá. A artroscopia a gente pode usar para várias coisas no ombro, né? Vamos voltar um pouquinho ali na lesão do manguito rotador, que é o mais clássico, né? Certo. Então, esses tendões, você tem uma lesão, né? Você literalmente tem uma desinserção do tendão do local dele. Então, você perde aquela corda que faz o movimento do ombro. O que a gente precisa fazer? Literalmente pegar aquela cordinha e costurar, né? Para o povo de casa entender, costurar no lugar de volta. Então, como que fazia isso antes? Né? Era uma cirurgia que você abria o ombro inteiro, fazia algumas coisas, pegava, então, e puxava e costurava a mão livre. Então, é uma cirurgia bem maior. Ela funcionava, mas para a época dela, né? Quando você inventa a artroscopia do joelho e tal, vamos usar para o ombro. Então, você faz a mesma coisa, tudo dentro da articulação. Então, passo primário. Você bota uma câmera, a gente entra por trás aqui do ombro, né? Começa a enxergar todos aqueles aspectos, essas pecinhas, e a gente vai identificar problemas, né? A gente consegue identificar o problema da articulação, o problema do bíceps que está ali dentro e o defeitinho do tendão. Então você faz aquilo de uma maneira muito mais tranquila, com menos trauma, né? E aí você vai fazer portais acessórios dependendo do que você precisa. Né? Então a câmerazinha vai aqui atrás e você começa a fazer furinhos ali naquela articulação para você entrar com os instrumentais específicos. Então a gente tem a pinça que pega o tendão, a gente tem a tesourinha que corta, a gente tem o amarrador que a gente coloca e empurra um nozinho para a gente conseguir fazer isso, né? Tudo por esses portais. Então a gente vai enxergando, a câmera fica fixa, a gente vai trocando a mão e vai resolvendo o problema do ombro. Com isso, a gente consegue fazer cirurgias de reparo de tendão, cirurgias de reparo de instabilidade, seja se for o problema do próprio labrum, que é uma lesão essencial, ou até, hoje em dia, bloqueios ósseos, eram cirurgias grandes antes também, que você tirava um pedaço do osso de cima aqui, né, do ombro e colocava ali no defeito, já dá para fazer isso até pelo vídeo. Olha só que bacana. Né? Então o vídeo ele traz um grande avanço e, consequentemente, se você tem menos trauma, né, você consegue enxergar mais coisas. É uma coisa que você consegue enxergar tudo que você precisa enxergar, fazer tudo que você precisa fazer com o menor trauma possível. Que é os benefícios justamente para o paciente. São os benefícios, né? Que é a tal da cirurgia minimamente invasiva, né? Então é assim para o quadril,
né? Assim para o joelho, assim para o tornozelo, punho, endoscópica de coluna, né? Então, existem maneiras diferentes de fazer cada cirurgia, mas o princípio é isso, você enxergar o máximo possível, numa qualidade super bacana, numa tela, né? Numa resolução muito grande, né? Então, o que é pequenininho você vê grandão, né? E você consegue fazer tudo o que você faria, ou às vezes até mais coisas do que você faria, porque ele chega em lugares que você não chega com a sua mão. Olha só. E doutora, acho que essa é uma dúvida que no consultório deve aparecer frequentemente. Toda dor vai precisar de cirurgia? Então, vai precisar de uma artroscopia, doutor? Como que é essa avaliação, esse diagnóstico, antes de fato de ir para uma cirurgia, para entender quando é que ela vai ser indicada e todos esses benefícios que ela traz também? Sim, sim. Esse é um medo muito grande do paciente. Inclusive, voltando um pouquinho, é um dos motivos do que o paciente foge do consultório. Justo. Ele tem muito medo de chegar lá e ser um negócio cirúrgico, né? Então, ele some. E eu falo assim, ó, você não precisa ter medo que se for cirúrgico, ele vai ser independente agora ou depois. A pior hipótese, na verdade, é uma coisa que não é cirúrgico, você posterga, vira cirúrgico, né? E a grande maioria das doenças que chegam no consultório pra gente num tempo hábil ali, elas não são cirúrgicas. Olha só, para o alívio de todos os Para o alívio pacientes. geral da nação, né, elas não são de condutas cirúrgicas. O papel do cirurgião, na verdade, é evitar uma cirurgia. Perfeito. Né? Então, o cirurgião vai tentar fazer de tudo para que aquilo realmente não seja cirúrgico. E aí, a gente tem uma diversa variedade de tratamentos, desde o tratamento conservador, né, fisioterapia, fortalecimento, podem existir tratamentos invasivos, infiltrações, ortobiológicos, Que essa é outra dúvida regenerativas, também. a medicina regenerativa, e aí você acabar num procedimento cirúrgico. E aí é discutido todas as vantagens e por que a gente está indicando aquilo, né? Certo. Ninguém chega de cara assim e sai com pedido de cirurgia. A gente realmente tenta. Se aconteceu de sair com o pedido de cirurgia logo de cara, é porque realmente Tinha não indicação. teve jeito e você tem uma indicação para aquilo, né? E falando sobre justamente esses outros tratamentos, doutor, também teve uma grande evolução nesses tratamentos conservadores, tanto na questão de medicação, de técnicas e de tratamentos. E o doutor citou a questão da medicina regenerativa, isso, o nome correto. Sim. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre o que é ela e se no caso das lesões do ombro, ela também é aplicada? Sim, com certeza, né? A medicina regenerativa, ela, né, o ortobiológico hoje em dia, ela ganha um espaço gigante na nossa rotina, né? Existem ainda algumas vertentes, alguns preconceitos e tal, mas uma medicina regenerativa bem indicada só tem a trazer benefícios para o paciente. A teoria dela é a seguinte, é que a gente vai usar elementos do próprio corpo do paciente para ajudar na recuperação, né? E com o avanço, de novo, da medicina, da tecnologia, da disseminação de informação, você também tem uma evolução, né? Então, o que era regenerativa 10 anos atrás, já virou outra coisa totalmente diferente agora, né? Então, a gente começa ali, o que a gente tinha de opções antes? Era mais moderno, o ácido hialurônico, que o pessoal usa muito na dermatologia, enfim, na verdade é um estimulador ali, né, de uma região, você aumenta a qualidade do líquido, da articulação, aumenta a qualidade da cartilagem, aumenta a qualidade do colágeno, então é como se fosse uma terra que está sem adubo e eu vou jogar um adubo lá para melhorar a vida ali. E aí foram descobrindo coisas do próprio sangue do paciente também, ou células de gordura, que podem agir também como adubo. E aí você abre também um leque, né? A gente tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A plaqueta é aquele elemento do sangue que forma a casquinha do machucado do joelho. Sabe quando você cicatrização ali. Exato, você raspa o joelho, faz aquele líquido amarelinho. É aquilo, a plaqueta é aquilo, né? Então, você tira o sangue do paciente, roda numa máquina e separa as plaquetas. Então, você tem uma concentração muito grande de plaquetas. Então, você tem um potencial cicatrizante muito grande e coloca numa região lesionada. Então, aquelas células vão agir para cicatrização. Então, vai acelerar um processo de recuperação. Você tem o BMA, que é o Bone Marrow Aspiration, que é o aspirado de medula óssea. E é o popular célula-tronco, né, que a gente tem. Então, a gente tira realmente da medula do osso, lá de dentro. Geralmente, a gente tira aqui da região da bacia, também passa ali com um filtro ali, e você coloca aquelas células que são as células mais originais, as células mais
nativas ali do corpo para agir e se diferenciar e acelerar um processo de cicatrização. E aí começa a ter um monte de proposta para a medicina regenerativa. Começa a associação, então dá para fazer o PRP com o BMA, com o ácido hialurônico, você já tem terapias de campo eletromagnético, que o próprio, existem umas cadeiras que o campo eletromagnético também favorece ali o processo cicatricial. Então, com certeza, a gente vive num momento que está super em alta a questão da medicina regenerativa e realmente, quando bem indicada para o paciente, a medicina regenerativa não é para o paciente que está nos estágios muito avançados de artrose, porque ela não consegue ainda regenerar, ela acelera um processo cicatricial, mas falar que regenera a articulação ainda não é uma realidade nossa. Mas para o paciente que está ali no meio termo, o paciente que está iniciando um processo inflamatório ali, é uma coisa sensacional, devolve mesmo muita qualidade de vida para ele. E, doutor, além dessa questão da medicina regenerativa, que seria então a aplicação local desse material do próprio paciente, isso é individualizado, né, doutor? Sim. Só esclarecendo, do paciente para ele mesmo, certo? Sim, Também acho que sim, essa é uma sim. dúvida. Sim. Não, todo o material retirado volta para o paciente. Sim, volta isso. para o paciente. A gente passa, né, nas máquinas, Isso, aham. existe um tratamento desse material e ele volta, na verdade, uma concentração maior para o paciente, né? Então, Individual de cada paciente de cada também. um, Acho que é bom individual de cada esclarecer um. essa questão. É. A questão das infiltrações, nós trouxemos em outras edições falando sobre a questão do joelho, então Uhum. já é a aplicação dos medicamentos diretamente, seria isso. No caso do ombro também tem essa aplicação, doutor? Sim, com certeza, né? E aí, realmente, a gente tende hoje em dia a usar a parceria da regenerativa, né? Então, a infiltração é para quem? Depende do que você está falando que você vai infiltrar. Infiltrar quer dizer que você vai jogar alguma coisa lá dentro. Pode Certo. ser desde um anestésico, pode ser um remédio que a gente usa, né? Uhum. Ou pode ser ali as questões do ácido hialurônico e hoje em dia a medicina regenerativa, né? Então, as lesões parciais do manguito, elas precisam cicatrizar. Se elas não cicatrizam, elas vão evoluir para lesões totais, Certo. né? E aí você acaba indo nesse meio de cirurgia, né? Então, se a gente associa ali uma viscosupplementação com a terapia regenerativa, a gente acelera o processo cicatricial do tendão, o tendão cicatriza, fica igual ele era antes, e você consegue tirar o paciente que antes precisaria de uma cirurgia, hoje em dia a gente consegue já evitar esse procedimento nele. Então, é uma realidade muito Benéfica, de fato, para os pacientes, né, com doutor? certeza, né? Isso tanto para pacientes idosos, vai variar muito da questão de fato, da doença que ele vai apresentar. Isso. Exato. Você avalia muito a indicação e qual é, na verdade, a doença do paciente, qual é a demanda do paciente, né? Como eu falei, estágios, a medicina regenerativa ela não vai conseguir regenerar um tendão que está rompido 100%, Certo, mas muitas vezes ele vai tirar aquela pessoa que está em cima do muro. Então, era aquela lesão que está ali quase metade do tendão rompido, que isso inevitavelmente ia para frente evoluir, né? Ele consegue tirar o paciente dessa vala Certo, ali, entendi. né? Mas realmente não é para todo mundo. Depende da sua idade, depende da qualidade do seu tendão, né? Então, tudo isso é decidido em conjunto para o paciente, né? No consultório, conversa bem honesta, né? Explicando risco-benefício, né? E qual é a expectativa dele para esse tratamento. E no pós-operatório, ou então pós-procedimento, como que é feito esse acompanhamento com o paciente, doutor? No caso de uma lesão, tem uma média de tempo que ela pode ali durar? Como que funciona também esse acompanhamento? E acho que é muito interessante a gente falar que nós falamos muito hoje em dia também sobre essa questão do multiprofissional, então uma equipe multi acompanhando esse paciente. E na ortopedia isso é fundamental, com a questão da fisioterapia, do educador físico, muitas vezes. Eu gostaria que o doutor falasse sobre isso também na questão do ombro, doutor. Tá, vamos lá. A medicina ela não evoluiu só em questão de material e técnicas cirúrgicas, a medicina evoluiu muito em questão humana também, né? Hoje em dia a gente tem um paciente muito mais perto da gente, né? Acabou-se meio que aquilo do médico ser a última palavra, ou até muitas vezes a única palavra, e é isso. O médico falou, tá falado, acabou, não tem espaço para dúvidas, né? Certo. Hoje em dia a gente já não consegue mais exercer essa dádiva da medicina, né? Sem outros profissionais, né? Então, a fisioterapia para a ortopedia
não tem nem o que falar, é uma coisa que é tão importante quanto operar. Eu falo para meus pacientes do ombro, né? Eu vou puxar ali o carro para o ombro mesmo. Não existe, a primeira coisa que eu olho para o paciente e falo, não existe a gente entrar ali num procedimento cirúrgico sem eu realmente entender ali qual é o seu problema e você entender qual é o seu problema também e participar do processo de recuperação. Se ele não entende a patologia dele, ele não vai obedecer às orientações pós-operatórias. E na cirurgia do ombro é tão importante quanto. Metade ali é o meu trabalho na sala de cirurgia, metade é o trabalho do fisioterapeuta e do paciente em casa. Não adianta nada ter um médico ótimo, a cirurgia linda, maravilhosa, o fisioterapeuta excelente e o paciente não entende que ele precisa ir, que realmente isso é um processo, né? E aí entra também a questão de, academia, você reabilitou, você costurou aquele tendão, você deu todo o suporte. Não adianta nada o paciente ir e treinar de um jeito totalmente desgovernado na academia, forçar. Por quê? Porque o problema vai surgir de novo, né? A gente vai entrar no mesmo trilho que causou o problema inicial. Então, tudo isso vai se encaixar para você oferecer o melhor tratamento possível. E não é só a parte do médico. Então é um trabalho em conjunto, de fato, também, né, doutor? Trabalho em conjunto, com certeza. E falando sobre a questão de prevenção, já pensando, encerrando a nossa conversa, dando os conselhos, as dicas, a mensagem que eu sempre gosto de deixar no final do nosso programa, sobre como é que a gente previne, então, os cuidados que nós devemos tomar para que nós não precisemos, então, de uma cirurgia, pensando nesse cuidado, doutor. Primeira coisa, não ignore a sua dor. Tá? Primeiro ponto. Pessoal de casa, por favor, não ignorem a dor, tá? A dor, ela tá sinalizando que tem alguma coisa errada. Quanto antes você for, mais chance de você conseguir resolver aquilo da melhor forma possível, né? Outra coisa, não seguir, às vezes, conselhos caseiros. Eu sei que a gente gosta, eu sei que o brasileiro gosta de bastante coisa, gosta da farmacinha que a gente falou, gosta do conselho do amigo. Do vizinho, pra mim, do funcionou. Ai, tá doendo meu ombro. Não mexe mais que vai melhorar. Ou não, sim, força a mexer que vai melhorar também. Então, assim, não faz escuta. compressa fria, faz compressa quente, né? faz todas as... Passa a pomada, tal, pessoal. Então, assim, não fica ali procurando uma solução, né? Procura realmente ajuda, né? E fora do âmbito médico ali, né? Questão de dor. Então, como que você vai prevenir? Você vai tomar muito cuidado na academia, você vai tomar muito cuidado na ergonomia de trabalho, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita gente em home office, então posições de trabalho também machucam demais o ombro, né? Então, coisas da rotina também precisam ser vistas e serem mudadas para que você tenha ali o melhor cuidado para o seu ombro. E para o nosso corpo como um todo, né, doutor? Porque uma coisa leva a outra, muitas vezes, né? Começa com uma dor aqui, vai levando, quando vê esse paciente precisa de um acompanhamento total, não é mesmo? O corpo humano, ele é uma máquina, né? E ele precisa de manutenções e precisa de prevenção. A gente precisa manejar essa máquina da melhor forma possível. E quando ela precisa de uma revisão, você leva no lugar certo. Justamente. Né? Não tenta arrumar o carro em casa, né? Doutor, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. Adoro estar aqui, sanar aí as dúvidas do pessoal. Né? Agradeço demais o São Lucas. E vamos ajudar esse pessoal aí. E o São Lucas 24 horas de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando todas as novidades pelas nossas redes sociais no @FH São Lucas Cascavel. E na próxima edição, seguimos trazendo temas relevantes para a sua saúde. Até o próximo!